A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Fé. Hoje iremos falar a respeito da relação Deus e o homem, e eu gostaria de te convidar a texto de 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 3 e 4, que diz: porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O programa de hoje tem por objetivo falar a respeito da relação do homem com Deus no aspecto da conversão. Hoje nós iremos abordar a relação da palavra, sua definição de conversão. Iremos falar a respeito da relação de conversão e novo nascimento. E falaremos também da relação da igreja e os novos convertidos. E para isso hoje eu queria apresentar aqui os nossos convidados. Nosso pastor Francisco Júnior, formado em Direito, bacharel em Teologia e também escritor. Pastor Francisco Júnior. Muito boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Jefferson. Muito bom poder estar aqui nesta noite e poder tratar de um tema tão importante, tão relevante, e com certeza servirá de crescimento, de aprendizado para todos nós. Uma alegria poder estar aqui e com certeza muita coisa boa nós poderemos hoje conversar. Obrigado pelo convite. O nosso também convidado, pastor Jefferson Chagas, bacharel em Teologia, com doutorado em Missiologia. Pastor Jefferson Chagas, por gentileza. Bom estar aqui novamente, um tema extremamente relevante, bom estar com cada um de vocês aqui também. E precisamos, levantar esses assuntos, a gente refletir sobre esses assuntos que eu acho que são fundamentais para a nossa caminhada, cristã, Exatamente. Hoje nós iremos falar, como eu disse, a respeito de conversão. Vivemos um momento, passamos por um momento de dificuldade, um momento difícil para todos, e a relação de Deus para com o homem, como o texto que foi lido aqui, fala a respeito que é desejo de Deus que todo homem se salve. E o tema propriamente dito hoje seria me converti e agora. E eu gostaria aqui já de início perguntar aqui para o nosso pastor Francisco Júnior. Professor Francisco Júnior, as definições de conversão, como que a gente poderia trabalhar elas? Então, a conversão literalmente significa mudança de direção, mudança de caminho. Por exemplo, alguém que está caminhando numa direção, à luz da Bíblia, caminhando em direção à morte eterna, e ele então, ao se converter, que é uma mudança radical, no skate fala muito isso, uma manobra radical de 360 graus. É você fazer uma conversão radical daquele que estava indo e caminhando para a morte eterna, e agora ele caminha em direção da vida eterna. A Bíblia usa uma expressão que define muito bem, que é a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de conduta, mudança de vida mesmo. É uma transformação completa e radical. Simplesmente falando, seria esta conversão brusca, radical na vida de uma pessoa. E Jefferson, em relação ao que foi explicado aqui pelo pastor Francisco Júnior, a conversão do ponto de vista bíblico,
Porque nós podemos imaginar, a conversão, ela tem várias, ela pode ser vista de várias formas, né? Uma vez que eu faço um retorno brusco de algo. E aí a gente pode falar de um campo ideológico, político, social, mas assim, propriamente falando da questão aqui, a conversão do ponto de vista bíblico, como que nós podemos abordar ela? Eu acho que o Francisco Júnior ele colocou bem na questão da metanoia, que no Antigo Testamento tem a mesma ideia, né? Que eu acho que é shub, a palavra em hebraico, né? Que é a mesma ideia. E é interessante que, inclusive na minha dissertação, eu trabalhei sobre isso, porque nós estávamos, na nossa pesquisa, nós exploramos essa questão do discipulado. Ou seja, nós entendemos que o discipulado ele começa na conversão, né? Já começa, então é importante entender esse fenômeno da conversão. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que você tem dois sentidos, né, na Bíblia da conversão, que é a conversão onde você está trilhando um caminho, né, o caminho dos ímpios, e aí você tem essa mudança, como o Francisco Júnior falou, e aí você vai para um outro caminho, que é o caminho dos justos, mas você tem também o caminho daqueles que já estão na fé cristã, porém, por algum motivo, na caminhada, ele mudou o ângulo. E aí você vê muito isso acontecendo com o povo, com os hebreus, né? Sim. E Deus ele chegava e mandava os sinais, quer dizer, os profetas, e aí falava, olha, para cá, aí o povo se arrependia. A rota, né? E aí, então, sempre, aí eles voltavam para Deus novamente, né? Então você tem a ideia da conversão mesmo, de alguém que não pertence ao reino de Deus e passa a pertencer. E você tem também dentro do próprio reino, né? Você tem pessoas que às vezes precisam de um ajuste, né? Que é uma outra ideia da conversão. Da perspectiva bíblica, pastor Jefferson, Rogério, nós temos o texto de Paulo de Efésios 4, 28 a 30, quando Paulo coloca algumas coisas práticas, quando ele diz, agora, esse que se converteu, que antes roubava, agora não roube mais. Aquele que falava o que não devia, agora da sua boca só saia aquilo que cause ou traga edificação. Não entristeçais o Espírito, pelo qual vocês foram selados agora para esta nova vida. Aquele que mentia, não minta mais. E assim ele vai colocando uma série de coisas práticas, ensinando que a conversão é uma mudança radical. E ela precisa acontecer, que depois vai estar linkada àquilo que nós iremos falar mais tarde a respeito do novo nascimento. Na relação, Jefferson e pastor Francisco Júnior, na relação da conversão, nós temos dois aspectos que podem ser trabalhados, e aí fica a questão. A conversão, ela parte do aspecto humano e poderia dizer que ela também parte do aspecto divino. E aí eu gostaria até de fazer menção aqui, quando vamos para o texto lá do Antigo Testamento, Jeremias 18, e verso 7, ele diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, dá a impressão aqui no texto que essa conversão é uma ação humana. E eu poderia fazer essa afirmação que ela trabalha nesses dois aspectos, também numa ação humana e também na ação divina, uma ação totalmente, aí diria, monérgica, que vem da parte de Deus. Como que nós trabalhamos a questão da conversão? Olha, eu vejo que a Bíblia, ela mostra para nós um Deus que age diante da graça, do amor incondicional. E quando eu vejo a ação de Deus, a ação da conversão, né, o processo da conversão, eu vejo que ela parte de Deus, certo? Ela parte de Deus, porque é Ele que vem ao encontro. É a ideia do Deus que vai ao encontro. Mas, ao mesmo tempo, ele não invade. Ele não invade. Quer dizer, a ideia é que existe a graça, existe
o amor incondicional, mas o homem também tem o livre-arbítrio, né? Então não dá para tirar esses dois elementos dessa equação que você colocou. A gente poderia afirmar, então, aí no caso, que a ação tanto é humana como também divina. Existe a participação humana nessa ação divina, porque assim, fazendo uma outra colocação, no mesmo texto de Jeremias, agora no capítulo 31, o verso 18, ele diz assim, ó, bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado, converter-me e converter-me-ei, porque tu és, Senhor, o meu Deus. Ou seja, ele pede para que Deus o converta. Aí nós temos uma ação da parte de Deus. Já no 18, lá na frente, ele fala da conversão da nação, a nação se convertendo. E aqui ele pede para que Deus o converta. Então existe essa ação tanto de Deus, com participação do homem também na conversão? Arrependimento, né, Francisco? Na verdade, assim, a Bíblia tem alguns textos que vão elucidar bem isso. Primeiro, quem convence o indivíduo da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É uma ação de Deus para a vida do homem. E jamais nenhum homem poderia se aproximar ou chegar a Deus se não fosse iniciativa, a princípio, do próprio Deus. Mas tendo em vista que Deus também criou um homem com o seu livre-arbítrio, o que significa isso? Que ele também faz escolhas, que ele decide, ele tem volição. E esse é um dos aspectos que a gente identifica quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. De um Deus que é livre, de um Deus que decide, que um Deus, ainda que num aspecto muito maior de soberania, tal, mas Deus não vai aviltar ou violar como se ele impusesse a salvação. Pois o próprio texto bíblico que você citou no início vai dizer que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia tem textos bem claros quando diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor não arromba a porta do nosso coração, da nossa vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem que abre a porta? Eu que abro a porta, eu que o recebo, eu que aceito. Por quê? Porque ele está à porta batendo. Quando nós falamos isso, nós falamos da universalidade da salvação. Ou seja, a salvação é um projeto de Deus para todo ser humano. Mas por que todos não são salvos? Porque nem todos entregam a sua vida a Cristo e nem o recebem e nem o reconhecem como Senhor e Salvador. Quando nós pegamos aquela passagem onde, antes que Pedro negue a Cristo, isso está em Lucas 22 e o 31, Jesus disse assim, aí disse também o Senhor, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. A pergunta aqui, Pedro seguia Jesus, Pedro estava disposto, optou por Cristo, mas o texto deixa claro quando Jesus diz para ele, quando te converteres. Como que nós trabalhamos esse texto, pastor Francisco Júnior? Então, é bem possível você aderir, ser um prosélito, aderir à religião, ser um simpatizante, como nós temos outros exemplos. Simão, o mágico, de Atos dos Apóstolos. Nós temos outro exemplo, Atos 10, Cornélio, que diz que era um homem que Deus ouvia as orações, e as suas esmolas estavam diante de Deus como memória, um homem reto, íntegro, piedoso, com uma série de qualidades. Até segunda retrasada eu ministrei um estudo sobre isso. Como aquele ímpio, com essa quantidade de qualidades, não era convertido. Aí no capítulo 11, verso 14, diz, olha, é necessário chamar Pedro para que fale palavras para que você então se converta. Então, é possível ter pessoas que seguem Cristo, que estão na igreja
e verdadeiramente não passaram pelo processo do novo nascimento da conversão. João capítulo 3, do versículo 1 ao 21, as palavras de Jesus com Nicodemos, um ilustre mestre da lei, uma autoridade em Israel que foi ter com Jesus à noite. Jesus deixa bem claro no diálogo, ao fazer uma digressão no texto, que é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. João vai associar aqui esse nascer de novo, pelo menos em 3 aspectos. Aqui a palavra nascer de novo é a palavra poligenesia, é uma expressão grega que significa nascer de novo, nascer do início, como se alguém, se despisse e voltasse atrás para começar tudo de novo, e nascer do alto, que é o nascer de Deus. Por isso a expressão que Jesus usa, nascer da água do Espírito. A água aqui fala do aspecto da purificação, da limpeza, voltando-se um pouquinho ao Antigo Testamento, aos rituais ou ao batismo. Mas também a expressão mais importante é nascer do Espírito, nascer do alto. Por quê? Se não houver um nascimento espiritual do alto, aí mostra a iniciativa de Deus. O indivíduo verdadeiramente não poderá nem ver e nem entrar no reino dos céus. Então é interessante a gente pensar nisso quando Jesus usa essa expressão. Por quê? Porque ele está falando também na questão de obediência, de viver os propósitos que ele mesmo estabeleceu. Então, esse novo nascimento é imprescindível para todos nós, porque a Bíblia usa diversas expressões: nascer de novo, ser nova criatura, 1 Coríntios 5,17, ter um novo coração, ou seja, sai o coração de pedra, entra um coração de carne, de Ezequiel 36:24. Então, ela sempre abrange aquilo que acontecia no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para uma nova proposta de vida, um nascer espiritual. O Jefferson, logo desse texto que foi lido aqui a respeito de Pedro, a continuação diz que o Senhor, ele disse ao Senhor que estaria pronto para ir até a prisão e a morte, se necessário. E logo em seguida, Jesus diz que ele o negaria por 3 vezes. E a gente entende, conhecendo a história, foi realmente o que aconteceu. Essa colocação faz com que a gente entenda que hoje existem pessoas que, assim como Pedro também, partem por um aspecto da conversão mais numa questão ideológica e, como bem disse o pastor aqui, vai compreender depois esse aspecto do novo nascimento. Eu acho que o Francisco Júnior colocou bem essa ideia quando ele usa o exemplo de Atos 10, né? Ali com Cornélio, porque quando você olha, se você faz uma ficha de anamnese de conversão, quando você olha assim, olhando assim bem rápido, Cornélio é convertido. Convertido. Né? Só que faltava um itemzinho ali, né? É quando Deus incomoda Pedro, né? Que estava com dificuldade também de entender que o evangelho era universal, no sentido para todos, e há um milagre, uma intervenção divina para poder fazer essa coisa acontecer, né? Sim. De Pedro. E no caso de Pedro, então eu creio que sim, existe sim. Por isso que eu acredito que esse assunto que a gente está colocando aqui hoje, é necessário estar levantando isso, a gente conversar, mensagens, né, dos nossos púlpitos que trabalhem conversão, que mostra exatamente as características de quem é cidadão do reino. Porque tem gente como Cornélio, como Nicodemos, que acha que está salvo. Está tudo certo. Porque não, eu não matei ninguém, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa, eu sou trabalhador, eu venho à igreja. Quer dizer, eu tenho uma série de qualidades que me credencia. Sou simpatizante do evangelho. Aí Paulo vem em Efésios 2, de 8 em diante, e diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque tem gente que acha que está salvo por ser uma boa pessoa. E a leitura da Bíblia é interessante, né? Porque quando a gente vê mesmo a história toda, você vê a própria lei no Antigo Testamento, né?
Quer dizer, a lei não dava para você conseguir, né, a salvação por intermédio da lei, no sentido de cumpri-la, porque era impossível, né? E o doutor John Stott, pastor Jefferson, Rogério, ele tem uma frase muito interessante que ele diz: confessar a Cristo como Senhor e não obedecê-lo, fazer a sua vontade. Ele falou: se você então só confessa a Jesus como Senhor, mas você não obedece, não faz a vontade, é a mesma coisa que você construir a sua casa na areia. Quer dizer, não adiantou nada. Se não há verdadeiramente uma obediência à sua palavra, em verdadeiramente seguir aquilo que o Senhor estabeleceu, você até confessou, mas não vingou, né? O que não significa que a vida se torna algo simples de viver, né? Uma vez convertido, agora tudo vai ser fácil, as tentações elas não existem, as dificuldades, as crises, né? As próprias questões do velho homem que bate a porta, né? Quer dizer, aí nós já estamos falando dessa caminhada de santificação, né? E Jefferson, assim, fazendo um gancho aqui no que o pastor Francisco tinha dito, João 16, se não me falha a memória, fala a respeito da ação do Espírito Santo, né? Sobre o convencimento sobre o pecado, justiça e juízo. A gente pode considerar aí esse convencimento sobre o pecado nessa primeira etapa que a gente poderia colocar como arrependimento, e aí a conversão, né? E a conversão aí já fazendo um contraponto com a relação entre novo nascimento, que foi aquilo que o pastor disse. A relação, Jefferson, entre conversão e novo nascimento, elas são, poderíamos dizer que elas são bem próximas, mas distintas. Rapaz, eu acho que na definição pode ser diferente, mas na verdade são coisas que elas caminham juntas, né? Porque se não houver novo nascimento, você não houve a conversão. E o que eu acho interessante é que a ideia de você convertido, né? E a árvore você conhece pelos frutos e tal. A gente poderia navegar por esse lado aí. Mas o novo nascimento, quem é nascido de novo, ele tem um relacionamento, né? Um relacionamento com Deus. Ele entende que o Senhor dele é o Senhor Jesus. E isso faz uma diferença muito grande. E o próprio Espírito Santo trabalhando na vida, né, da nova criatura. Eu lembrei de um exemplo, eu lembrei de um exemplo que nós, ali na China, resumindo a história, um muçulmano, ele se converteu, a gente começou a caminhar com ele se converteu, houve realmente muita alegria, foi muito interessante a forma como ele entendeu que ele se converte mesmo, né? Ele entende quem é Jesus. Mas é interessante que quando ele, nesse processo da conversão, ele pediu para ser batizado, e nós trabalhamos um tempo com ele, estudando a Bíblia. E o que eu achei interessante foi que no dia do batismo dele, nós batizamos ele de manhãzinha, questão de segurança, e logo nós saímos do batismo, almoçamos, comemos um restaurante chinês lá e fomos embora para casa, e no meio do caminho resolveram passar na casa de um senhorzinho que era muçulmano. O interessante é que quando ele chega ali, Deus ele trabalha de uma maneira tão interessante que quem prega para aquele senhor é esse rapaz que tinha acabado de se batizar, né? Então você vê, né, essa coisa acontecer, né? Uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que é nova criatura. Nós estávamos falando sobre isso, né? Características da nova criatura, sim, né? E que é um assunto, acho que a gente vai trabalhar aí no final. Exatamente. Mas assim, é muito interessante de ver que conversão e novo nascimento eles caminham juntos.
E a pergunta, o pastor Francisco Júnior, é por conta justamente, a pessoa chega na igreja, ela ouve a palavra, ela é movida pelo Espírito Santo e ela aceita fazer uma mudança de vida, ou seja, ela aceita fazer o que nós chamamos esse ato de conversão, e ela aceita Jesus. Só que o que nós entendemos é que nem sempre, nesse momento de decisão dela, o novo nascimento também acontece. E é justamente essa colocação que eu gostaria de que o senhor explicasse. Porque quando nós vamos para o trecho, no livro do Evangelho de João, quando ele fala a respeito justamente de Nicodemos, como o senhor bem trouxe, nós podemos... Nicodemos não está falando do cristianismo, mas do judaísmo, mas se considerarmos que a prática judaizante dele poderia considerar ele um convertido ao judaísmo, ele se depara com a necessidade de entender algo a mais. E Jesus vai justamente dizer para ele, olha, você sendo o mestre da lei, conhecendo a lei, mas só isso não basta, é necessário nascer de novo. Fica claro, e como foi dito, como foi lido aqui também a questão de Pedro, eu diria que fica claro e evidente que em alguns casos, como também comentou o Jefferson, uma coisa não está atrelada à outra de imediato. Em alguns casos sim, em outros casos não. Nós poderíamos fazer essa afirmação que o novo nascimento, às vezes ele acontece por ação monérgica de Deus, de maneira, eu diria, instantânea, e em outras vezes ele acontece por uma construção daquele indivíduo, dado ao arrependimento e à busca pela verdade. Então, na verdade eu vejo assim, a conversão genuína, ela é um ato imediato de mudança, que vem automaticamente com o novo nascimento, e aquilo que nós chamamos da justificação. O indivíduo é justificado para ali iniciar uma nova vida. É possível, como um ato que a gente tem muito comum, levante a mão, venha à frente, que a pessoa venha e, por um momento que ela foi emocionada pela palavra, ou pelo ambiente, e vem, ou como trazida por alguém, e não há conversão, o novo nascimento, aquela justificação divina, pode ter. Mas uma das coisas que a gente precisa pensar não é também o fato de identificar o fato da conversão e novo nascimento, e às vezes a gente vê, mas a pessoa não foi mais, não seguiu. Porque às vezes a gente acha que é suficiente a conversão ou o novo nascimento. Nasci de novo, está ótimo, está tudo resolvido. Não. Agora eu preciso desenvolver a minha salvação. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 16. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele vai ali dar uma série de requisitos para você viver a nova vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai falar que nós fomos regenerados de uma semente que não é corruptível para um novo viver, uma nova caminhada. Então nós precisamos não só entender a importância do novo nascimento, da conversão, da justificação, mas também de desenvolver esse processo da nossa salvação e da santificação. Porque se nós não caminharmos, fatalmente nós não iremos desenvolver essa salvação, e amanhã, por isso que nós defendemos a questão que hoje há uma discussão muito grande na mídia sobre perder ou não a salvação. Que alguns defendem, dentro da visão mais calvinistas, que você não perde a salvação. Porque eles também acham que a gente, assim, dorme salvo e acorda desviado. Não é assim também que a gente pensa. Mas nós acreditamos que é possível perder a salvação. Que a salvação é um ato da graça de Deus, é um presente que Deus te dá. Deus não toma de volta, mas eu posso jogar fora. Tanto que a Bíblia nos dá orientações contínuas para nós permanecermos, não negarmos, não nos apostatarmos da fé. Ora, se é possível apostatar da fé, como Hebreus vai dizer, que alguém que nasceu do Espírito, que alguém que conheceu a palavra, que alguém que provou das coisas celestiais, uma pessoa dessa se converteu, mas ela pode apostatar da fé. Como? Quando ela vira as costas para aquela verdade que outrora ela conheceu.
Então, a conversão, o novo nascimento, às vezes é difícil você identificar o momento certo na vida de cada um, porque só Deus sabe. Mas quando esse fato acontece, agora é necessário esse viver essa nova vida, né? Eu acho que é difícil colocar, deixar claro, eu acho que não dá para deixar tão claro que é um momento branco-preto e também que é um processo. Então, eu acredito que existe uma zona de conversa nessa questão, que você tem casos... Porque às vezes a gente vê assim, aquelas pessoas que isso acontece e há uma transformação da água para o vinho. Sim. E outras pessoas que demoram um tempo, até parece entender, exatamente, a ficha cair, mas aí é o trabalhar de Deus na vida de cada pessoa, e eu vejo também que é a questão da entrega do indivíduo, porque quando o indivíduo se entrega de verdade, esse processo acaba sendo mais rápido. Sim. Agora, quando não, também acaba demorando um pouco mais. Exatamente. Pastor Jefferson, entendemos então a conversão, o novo nascimento, como o senhor bem disse, não pode ser visto como fases, né? Mas, assim, é uma construção diária de uma vida com Cristo, com Deus. E partindo já para o nosso terceiro tópico de hoje, a relação da igreja com, então, os novos convertidos. Como que trabalhamos hoje como igreja com esses nossos novos irmãos, os novos convertidos, dentro desse aspecto que nós acabamos de conversar aqui, em relação à dificuldade, eu diria até, da ideia de quem vem de fora, né, com essa ideia da conversão, de novo nascimento. Qual é o acolhimento da igreja nesse aspecto? Olha, eu acho que eu vou dar uma introdução, mas eu acho que o Francisco Júnior, ele tem bastante propriedade para falar sobre isso, até pelo material que ele escreveu, e o tempo também nosso aqui, daqui a pouco está explodindo. Mas eu acredito o seguinte, que a minha ideia é que quando nós chegamos na igreja, e uma realidade bem ocidental, talvez, as pessoas estão mais preocupadas em ter membros do que discípulos, ou seguidores de Jesus. Então, não estou falando que não é para ser membro, não estou falando que eu sou contra a membresia. Só estou dizendo que nós preocupamos com essa parte, nós não trabalhamos essa ideia de já injetar esse DNA de retransmissão. Uma vez que transmitiram a mensagem para mim, eu estou feliz, eu sou uma nova criatura, eu estou transbordando, preciso até de gente para estar comigo, porque o negócio a gente fica, né? E que a gente chama isso de discipulado, de mentoria, o nome que quiser dar, mas alguém que vai ajudar a gente nas primeiras etapas da nossa fé, da nossa caminhada com Jesus. Por que eu acho que é importante isso? No meu caso, aconteceu algo assim, não foi programado, mas aconteceu. Quando eu me converto, as pessoas que estão ao meu lado, algumas delas eram missionárias e evangelistas. Então, as primeiras doses que eu tomei dessa vacina foram doses de que, olha, agora você precisa reproduzir. Logo de início, as primeiras doses, a primeira e a segunda dose. Já foi assim, e outras doses. Agora você precisa reproduzir. Então, eu já começo a caminhar, já começo a entender Bíblia, Antigo, Novo Testamento, e Deus, e Jesus, Espírito Santo, pecado, mas sempre cada uma com uma pitadinha de você precisa reproduzir. Você precisa reproduzir. Então, eu vejo isso muito importante. Nesse processo, e logo no início, já trabalhar essa ideia para não deixar o vício tomar conta, e a gente tem o quê? Um monte de gente sentado na igreja e que não entendeu isso ainda. Mas eu queria deixar para o pastor Júnior aí, o Francisco Júnior, para... Só levantei a bola. Eu acho que o tema nosso, ele é bem sugestivo, né? Provocativo. Me converti, sou um cristão, e agora? O que eu faço? O novo convertido não tem essa resposta. Quem tem que ter essa resposta somos nós, é a igreja. Ela que precisa direcionar. Inclusive, eu escrevi meu último livro com essa preocupação. Firmando os meus passos em Cristo. A resposta é essa. Me converti, o que eu faço agora? Então, você precisa chamar para perto. Nós temos aquilo que eu denominei na abertura do livro, que
que é a sala de visita. Você está aqui numa reunião, num culto, em um pequeno grupo, ou num culto evangelístico, alguém veio à frente e manifestou em querer receber a Cristo, em confessar a Cristo. Você pega essas pessoas e leva para uma sala de visita, ou seja, um lugar reservado para você conversar com ela, primeiramente dizendo: você entende o que você fez? O que te levou? Não, porque eu senti uma alegria, a palavra falou comigo. Então, a partir daqui agora, nós vamos te ajudar a caminhar com Cristo. Por isso, firmando os meus passos em Cristo, nesse livro que eu abro explicando o que é a salvação. O que é esse ato que você veio à frente? O que isso significa à luz da Bíblia? Você entende? Entendeu? Explicar para ele o que é o pecado. Explicar para ele o que é viver agora uma nova vida em Cristo. Explicar para ele o que é a santificação e como ele pode vencer as inúmeras lutas e batalhas que ele vai continuar enfrentando mesmo sendo um cristão. E aí, até que ele fortaleça e firme os seus passos para poder caminhar e ser direcionado a uma classe de escola dominical, a um culto de ensino, a ser acompanhado nos seus primeiros passos, até que ele firme os seus passos e possa, então, ser um cristão de verdade. Eu acho assim, né, que quando nós olhamos eu imagino, por exemplo, uma reunião onde você tem um círculo com várias pessoas e a pessoa nova chegando. Existe, dentro da nossa cultura, a dificuldade de abrir o espaço para essa pessoa sentar. Sim. Né? E tem em outras culturas, a cultura oriental, ela é mais fácil entender isso. Ou seja, o círculo está aqui com as pessoas e logo, quando a pessoa chega, ela é inserida naturalmente, fazendo parte desse grupo. Né? Então, eu acho que esse é um caminho que nós precisamos exercitar mais. Hoje, por exemplo, que você está falando da pessoa ter consciência do que aconteceu, do ato que ela... Por quê? Porque vai acabar aquilo ali, ela vai embora para casa. Ela vai encontrar com todos os fantasmas, com todas as coisas dela. Sim. Ela vai voltar para a vida dela ali, não mais com uma velha vida, com uma velha pessoa, uma antiga pessoa, mas uma pessoa que agora ela entende quem é Cristo. Rapaz, isso é muito difícil. Essa mudança é importante e você ajudar a pessoa a caminhar, a andar com Jesus, né, conduzindo, é imprescindível para que a pessoa firme a sua vida e vá entendendo por quê. É um mundo muito diferente da realidade que ela vive agora no contexto evangeliquez, na igreja, uma linguagem própria. Você não sabe o que é batalha espiritual. Sim. Você entra no meio de um tiroteio, sabe, sozinho, é complicado. E Jefferson, temos que entender isso, e a igreja, os membros, os cristãos têm que entender isso, que é uma família para retornar, é um novo integrante que faz parte dessa família, sim, que tem que ser acolhido, muito bem preparado, como diz o pastor. É uma pena, nós já estamos chegando no final. Sim. Eu gostaria aqui, pastor Francisco Júnior, pastor Jefferson, que o irmão pastor Jefferson, você tem aí alguns minutos para fazer a sua consideração, e eu gostaria que você fizesse essa consideração pensando nesse novo integrante da família, que chega, não conhece muita gente, é uma novidade de vida, né? É uma vida totalmente diferente. O que você diria para ele? Eu acho que, como membro da igreja, participante do reino, cidadão do reino, acho que é importante que alguém maduro comece a caminhar com essa pessoa. E vamos contextualizar. Primeira coisa, pega o telefone e o Zap. Hoje o negócio é ser o Telegram, o que seja, é a primeira conexão. Você já está no meu radar. E essa caminhada fora da igreja, não somente esperar a pessoa chegar à igreja no domingo, mas ter essa caminhada, não sufocar, mas deixar claro, olha, você não está sozinho. Sabe, tomar um café, no meio da semana, arrumar um jeito de tomar um café, arrumar uma forma de estar, até para a gente conhecer quem é essa pessoa, porque ela vem de um contexto diferente. Sim. O outro vem de um outro contexto. E assim, quando a igreja começa a entender, mas eu acho que
Nós conversamos, eu estava conversando com o pastor Francisco Júnior sobre isso, antes de começarmos a nossa conversa aqui, essa importância do sistema, de começar lá do início mesmo, né? É interessante, é estranho isso, mas ali as pessoas começaram, a igreja começar a entender que ela tem que ter esse desejo de entender que o mecanismo ele tem que funcionar, tem que ser funcionar assim, ou seja, chegou alguém, já tem que conectar, já tem que, aonde mora, já começa a conectar, já começa a estar junto e vai dando feedback para o pastor da igreja. Muito bom. Né? Então, eu creio que esse processo inicial ele é divisor de águas. Professor Francisco Júnior, suas considerações, por gentileza. Então, na verdade, esse tema ele vai longe, porque é um assunto muito bom de se falar e também é um desafio muito grande para nós como igreja, proporcionar um discipulado que funcione, e não só um discipulado de novos convertidos, porque às vezes a gente entende que discipulado é só para alguém batizar e depois dali esquece. Eu acredito num discipulado para a igreja, não só para os novos que chegam, que precisam ter todo esse cuidado, esse acompanhamento. Domingo agora nós tivemos uma jovem que se converteu e os braços cortados, passando um problema, uma batalha espiritual enorme. Então, na segunda mensagem já, hoje, terça, uma visita já marcada, que ela pediu, e já começar a inserir e fazer esse processo de preparação para que haja esse fortalecimento. Mas nós precisamos ampliar isso para toda a igreja, porque tem pessoas que eu já fiz discipulado que dizem, olha, eu estou na igreja há 20 anos, eu nunca passei por um discipulado e não sei o que é. E depois que ela passa, ela amadurece. Então é importante, é relevante falar sobre isso. E você está de parabéns pela sugestão do tema. E aqueles que nos assistem também, que você possa multiplicar isso. E fica o desafio de cada um de nós fazermos isso onde quer que estejamos. Seja na igreja, seja numa casa, seja num pequeno grupo. É possível anunciar o Evangelho e ajudar as pessoas a afirmarem-se em Cristo. O nosso tema é extenso, eu sei que nós gostaríamos de continuar aqui conversando a respeito, mas o tempo não nos permite. Pastor Jefferson, meu muito obrigado da sua presença. Você também que nos assiste, meu muito obrigado. Até um próximo programa, se Deus assim nos permitir.